Eu não faço a menor ideia. Então vamos começar? Vamos. Faz a prece? Faço. Lá. Faça a prece. Graças a Deus. Mais uma noite de estudo. Vai começando. Vamos colocando o nosso pensamento concentrado em aprender e entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Em buscar em cada entrelinha, em cada palavra, o entendimento e o significado. Sabemos que todas as semanas vêm até nós os espíritos do plano espiritual para participar conosco desse estudo, nos intuindo, nos inspirando, nos aconselhando, nos sugestionando perguntas, indagações e também estudando conosco. Gostaríamos que todos estivessem conosco nesta noite, mas por algum motivo não puderam ou não poderão estar conosco. Mas com certeza terão a oportunidade de ver a gravação. Mas nós precisamos continuar. E aqui estamos nós, nesta corrente, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, para dar continuidade ao nosso estudo, levando a todos os pedacinhos deste planeta a luz do Evangelho, através do pensamento e da luz que se faz aqui nesta noite, com esse nosso estudo. Que a paz se faça para todos, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Jorge. Boa noite, Consuelo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós estamos no item 2, que é a parábola do bom samaritano, e estamos no meio do terceiro parágrafo, né? Mas vamos começar o terceiro parágrafo, Eliseu. Eu não vou falar nada, só vou falar depois de mais um samaritano, que é onde nós estamos, né? No samaritano. Tá? Peraí. Nós estamos, no meu eu marquei aqui, qual desses três te parece ter sido o próximo, não é isso? Ué, já passou. Não, samaritano, não está o nome dele ainda? No meio do parágrafo. Mas começa assim, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Não, agora fica mais fácil. É. Bom, então vamos lá. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não é salvação. Nós estamos no item 2, tá? No terceiro parágrafo. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem,
e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Bom, a gente vai falar do sacerdote, do levita. Sim, sim. O samaritano nós falamos? Não, né? Não, me lembro. não, tá aqui uma seta aqui, ó, samaritano. Pois é, o samaritano, todos nós já sabemos que havia uma bronca dos judeus com eles. Tudo começou, não vou assim, determinar uma data, mas digamos 400 a 500 anos atrás, dessa passagem aí. Quando eles eram ainda prisioneiros não, estavam escravos, né? Estavam prisioneiros, escravos dos babilônios, né? E quando eles conseguiram sair fora, os samaritanos, eles, né, queriam não, reconstruir o templo de Jerusalém. Os samaritanos não foi muito a favor dessa história. Aí começou a briga. Os samaritanos começam, então, a adorar a Deus, de acordo com as concepções dele, no Monte do Corazim, que significa o Monte do Gafanhoto. E os judeus começaram a reconstruir o templo, e foi destruído 150 anos de novo, depois de Jesus, né, pelos romanos. E aí começa a briga, né, porque um sacerdote samaritano discordou e fez isso aí. E também, durante muito tempo, a Samaria, que são considerados reinos do norte, né, tiveram muitas invasões, né? Naquela parábola da mulher samaritana, Jesus fala, você já tiveste, eu estou sem a Bíblia aqui, eu tinha que estar com a Bíblia, né? 5 maridos, se não me engano. 5 maridos, né? E quando Jesus fala isso para ela, no simbolismo significa o seguinte, que a Samaria já teve 5 invasões. E nessas invasões, nós sabemos que o povo judeu ele é bem assim firme nessa questão de mistura. Eles não gostam de se misturar, eles não se misturam. Mas o samaritano acabou se misturando com os forasteiros, né? Com os pagãos, com os gentios, com aqueles que invadiram a Samaria. E isso causou mais bronca ainda nos judeus. E o samaritano também passou a ser considerado um povo impuro. Então, tudo isso, né, e outras coisas mais se juntou, tá? Uma briga entre os dois. Não chegava a brigar com, né, exército, nada disso, mas uma briga de filosofia, de ideias, né, de pensamentos. Não, os samaritanos também eram muito presos somente a Torá. Profetas e o outro livro, que é o Profeta e os livros de conhecimentos, né, que é os provérbios, sabedoria, etc, etc, né, eles também não costumavam adotar. Então havia uma briga generalizada em torno de várias ideias. E Jesus, né, nos mostra um sacerdote que tem um conhecimento, um levita, que é quem cuida da, entre aspas, casa de Deus, nada fizeram. Nada fizeram. Já vem um samaritano. E o samaritano, conforme Jesus fala aqui, né, foi tocado de compaixão. Foi tocado de compaixão. Isso é muito importante a gente ver se foi tocado de compaixão. E quando nós somos tocados de compaixão, nós realmente, né, às vezes nós não temos realmente como agir, como ajudar. Mas, né, já é um ponto positivo em qualquer um de nós, a compaixão, a empatia. E nós estamos vendo que o samaritano foi tocado de compaixão e os outros dois que representavam a lei, representavam o templo, etc., que tinham que, né, conheciam a teoria, mas não tinham a prática. Justamente por isso, eles não se tocavam muito com a dor ainda, a dor alheia. Eles ainda não tinham isso dentro deles. Isso tudo são coisas que a gente observa e, né, vamos sempre procurar entrar nesse processo de empatia. Porque esse caído aqui, que ele fala aqui, esse homem que jazia, né, jazia aquele homem, é qualquer um que está
no nosso caminho. Olha só, Jesus não está falando no nosso lado, não, no nosso caminho. É um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, ou seja, ele estava pronto já, né? E se prontificou que é ajudar o homem. Então, aquela questão de amar ao próximo como a si mesmo, né? Tem muito a ver com isso. Ele imediatamente se encheu de compaixão. Não quis saber quem era, ele não era sacerdote, ele não era levita, ele não era... Era um simples samaritano que viajava, que passava. Não era cristão, digamos assim, né? Essa parábola aí não retrata nada de cristão, né? Mas a sua atitude foi puramente cristã. É o que Jesus nos mostra, né? Que é o que nós temos que, né, procurar fazer. É esse exemplo aí. Né? O nome do capítulo é Fora da Caridade na Salvação. Então, a compaixão é um sentimento, né, e que se torna uma virtude, principalmente quando ela é bem trabalhada. Quando nós podemos, né, procuramos trabalhar isso dentro de nós. Né? E olha só a preocupação dele. Pegou o cavalo, colocou o homem, o carregou, né? Levou para um lugar, uma estalagem, né? Deu dinheiro e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos voltar a isso aqui, porque eu vi um negócio, botei agora aí no Zap, né? Do Caibar Schutter. Caibar Schutter faz uma definição muito grande desse pedaço aqui, dessa passagem. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Deixa eu dar uma comentário. Eu nunca pensei assim. Hoje que aqui, eu estava aqui, você estava falando do Gorazim, e lá em cima, 700 e alguma coisa de altura. Eu estava aqui pensando, e me ocorreu o pensamento, nós brasileiros, os espíritos dizem que nós viemos para cá porque estamos cansados de guerras. Você acabou de citar que isso é verdade mesmo, que todos nós estudamos que o povo judeu, aquele hebreu mesmo, eles são muito monoteístas. E até hoje, eles casam só entre eles mesmo, ali é aquela ideia. E os samaritanos foram, vamos dizer assim, mais porque eles miscigenaram. Aí a gente traz, vamos falar aqui do Brasil. Então, a miscigenação, ela... porque são outros povos, outra cultura, outra formação, isso vai nos burilando. Talvez o samaritano já é alguém que é um espírito já, né? Em decorrência dessa miscigenação, aí eu vou usar agora essa palavra aí, não sei se vai soar bem, ele já foi assim sensibilizado, tocado, em decorrência de fatos que devem ter ocorrido naquela ambiência, que historicamente muitos fatos, muitas guerras, e toda essa situação aí balança realmente. Enfim, eu creio que, aí, eu que estou falando, eu posso estar redondamente enganado. Esse pensamento me ocorreu agora, que você estava falando, eu estava aqui fazendo essa associação, tá? E espero que esteja de acordo, né? Porque se a gente não fizer, você falou na caridade, se a gente não fizer, nada somos. Exatamente. É isso aí. Essa miscigenação que o povo brasileiro também tem, né? Nós temos tudo que é. Acho que todos os povos do mundo estão por aqui, né? Eu, quando era novo, conheci na minha sala de aula, tinha polonês que veio para ter criança, né? O Carlos, lá, né? Tinha judeu, Samuel, lá, que também veio para ter criança, que era de outro país, não era do Israel, não. É aqui no Nossa Senhora do Brasil. Estudamos, né, com 2 ou 3 estrangeiros na nossa sala, mas o Carlos, então, tinha dificuldade com a língua portuguesa enorme. Quer dizer, essa miscigenação é boa, tanto para nós como também para quem vem, né? Começa realmente onde deveria, né, não haver preconceitos, né, principalmente raciais, né, mas isso é com o tempo, nada de uma vez só, né? Mas ajuda muito a guerra, né? Cansado de guerra, já apanharam muito, é isso aí. Só a última palavrinha. Lá no Caminho da Luz, o Emmanuel diz que o pessoal que vem migrado, até a linguagem,
os seus estrangeiros, foi preservado, foi deixado que eles trouxessem para cá para favorecê-los. Aí você vê o povo que vem migrado para aqui, para o Brasil, que veio. Aí, né? Você tem a cultura japonesa, a cultura chinesa, a cultura eslovaca, tem a soviética, tem esse pessoal que está do outro lado também, que está em guerra, esqueci o nome deles lá. Você tem a cultura portuguesa, americana, tudo aqui no Brasil. Italiano, Italiano, alemão, espanhol, alemão. Então, é um português. pedaço de tudo. O português também, né? Português. Eu sou... Olha, eu sei que sou o da boa terrinha, do libanês, tá? Do israelense e do índio. Poxa, eu só não sei falar xing-ling, eu não sei se você deve vir. Eu só não vi esquimó aqui ainda, viu? O resto eu já vi. Esquimó eu não vi. Alguém mais quer falar alguma coisa? Beleza, Consuelo? Se alguém achar um esquimó aí, por favor, me avise, que eu não vi esquimó, mas o resto tudo já vi argentino, né? E aí por diante. Né? Tudo aqui. Então, Elisa, vamos lá, que ninguém a Consuelo quer falar nem você, vamos ler o último parágrafo, né? Qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Então, essa última frase de Jesus, né? Primeiro, veja bem, o doutor provou que entende das leis, né? Aquele que usou de misericórdia para ele, né? Para o ferido. Nós vamos ver o Jesus repetindo, mas está lá no Antigo Testamento, misericórdia quero, sacrifício não. E Jesus repete isso no Evangelho. Então, o doutor ali conhecia essa palavra. Mas ele ainda estava um pouco, né? um pouco orgulhoso. Podia falar o samaritano, não. Esse omite ainda. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Isso é orgulho. Uma coisa que nós também temos dificuldade de... Né? A gente lê uma parábola, ele não se retratar lá dentro, desculpa, né? Nós não lemos. Tudo é para nós primeiro. Em primeiro lugar, para o próprio. Né? Acho que até Francisco de Assis, quando lê a parábola, deve botar ele nela para... Né? O pedido. Para todos nós. O próprio Chico falava sobre isso, né? Então, o doutor mostra que sabe, mas continua, né? Como é que se fala? Reticente, é essa a palavra? Sim, renitente. Renitente ao que ele sabe. Olha só, renitente ao que ele sabe. E Jesus, então, dá a última dele, que foi forte. Então, vai e faz o mesmo. Jesus é como se falasse para ele, você sabe tudo, você está em plenas, né, em plenas, assim, digamos, em relação às suas faculdades morais, intelectuais, físicas, você está em plenitude delas. Então, vá lá e faz. Não fica só no sei, no conhecer. Tá? Jesus não falou para uma pessoa que estava deitada numa cama, né? Uma pessoa que tinha problemas físicos, etc. Não, falou para uma pessoa em perfeito estado, né? Em perfeitas condições, como somos a maioria de nós. Então, né? Vai e faz o mesmo. Acho que fica bem explicadinho, né, esse final aí. O próximo não tem nome. O próximo não tem um lugar para a gente visitar. Não há encontro marcado. Não há hora, não há dia. O próximo é atemporal. Bom, o Consuelo está calado hoje? O que é que houve? Estou só ouvindo. O Caibachuta fez um resumo dessa parábola
no livro dele, Parábolas e Ensino de Jesus. Eu gostei desse resumo, foi um parágrafo que eu botei no Zap, botei agora. Antes do estudo, eu sempre dou uma olhada em alguns livros que eu não vi ainda, entendeu? E achei muito legal esse. Eu não tinha olhado o Caibá, me lembrei. O Caibá fala de parábola, nunca mais eu li o livro dele. Tá? E ele coloca bem legal aqui um resumo dessa parábola, como nós podemos enxergá-la. Tem aí, Elisa, o Tem, livro aí? Não? já está aberto já. É na página 77 que está do livro. Né? Se o seu foi igual ao meu. Consuelo, você consegue tirar aí pelo No Zap? meu é na 105. Você vê, né? O seu deve ser mais tempo que Consigo, o meu. É. Oi, consegue? sim, consigo. O meu é bem antigo. Consegue aí, Jorge? É só esse parágrafo só, Frank? Finalmente. Não vamos ler o Só resto, não, isso. que é muita coisa. É mais ou menos o que nós falamos aqui, né? Do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Nós vamos ler lá no finalzinho da parábola do bom samaritano. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais, de sua liberdade, pelos poderosos do mundo. E aí? Né? Nós somos saqueados há milênios. Mas por quê? Eu estava vendo uma palestra aí mas não foi de espírita, não. O cara fala sobre a questão do pensar. Ele falou assim, nós temos que pensar. E a partir do momento que nós não queremos pensar, temos preguiça de pensar, alguém vai pensar por nós e nem sempre é bom para nós isso aí. Porque aí vão nos guiar, vão nos massificar. Não? Então nós somos esse viajante ferido. Não é só fisicamente. Quando a gente fala de mídia, disso e daquilo, a gente vê que nós somos massificados o tempo todo. Nós somos saqueados dos nossos bens espirituais e somos saqueados disso, do nosso poder de decisão. Mas isso depende também, não é só deles, de nós também. É abrir os olhos, né? Abrir nossos olhos em relação a isso. Né? O sacerdote e o levita significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. Na época que o Caibá escreveu isso, esse ramo do protestantismo aí, pentecostal, era fraco, tá? Não era essa força que tem hoje. E aí? O Caibá aqui está criticando mais os padres, né? Não está falando dos protestantes, que realmente naquela época os protestantes tinham pouca voz. Esse livro foi escrito em 1900, sei lá, nem sei, deixa eu ver se eu acho aqui o ano que foi escrito, 1950, talvez. Então, Aqui, 1928, isso. Vai, fala aí. Não, estou procurando aqui, primeira edição. Janeiro de 1928, tá aqui, já achei. Tá? Isso foi escrito em 1928. E nós hoje vemos que a própria igreja largou um pouco o osso, né? Mas os outros. Até parece que é interessante que, pelo que a gente está vendo acontecer hoje, eu acho que é preciso Lutero vir aqui fazer a contra-reforma, né? Da reforma, não é isso? Então vai ter que vir Lutero 2. Lutero 2, consertar isso aí. Tem muito a ver com o que está falando aí, né? São os nossos atuais, entre aspas, líderes religiosos que realmente não estão preocupados na palavra religação, né? Religação a Deus, que é a palavra, que significa a palavra religião, né? Algo mais? Alguém quer comentar? Então vamos lá. Espera aí que eu estou acabando de escrever minha cola. Acabei. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo.
Então, é ele que trouxe para nós as boas novas, o Evangelho, né? Justamente, está nos curando. Né? Não é o médico das almas, curando todas essas almas. Né? Vamos lá. O azeite é o símbolo da fé. O combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. A sua doutrina. A A sua doutrina de Jesus. Tá? É o que ele nos traz, a sua doutrina. O que os evangelistas, ele não escreveu nada, o que os evangelistas escreveram, né? A sua doutrina. Então, essa palavra fé que a gente sempre fala aqui, da questão da fidelidade, né? Ela é quer dizer, olha só o simbolismo aí, o azeite, né? É essa fé. O azeite, naquela época, era o combustível que usava para acender, né, as lamparinas, né, e iluminar os caminhos. E continua sendo até hoje. Né? E agora vamos falar sobre o vinho, que é outro remédio que o samaritano usou. O vinho é o suco da vida. É o espírito da sua palavra. Então, aqui voltando ao Paulo, né, o espírito, a letra mata, o espírito vivifica. Quer dizer, Jesus não veio para o corpo físico, ele veio para o espírito. Para que o espírito saiba viver aqui, utilizar o seu corpo, seu instrumento, o seu corpo físico. Então, a sua palavra é altamente espiritualizada e espiritual, né? É o espírito mesmo. Ela tem, né, esse por trás dela, tá? Ela vem nos mostrar como devemos viver aqui encarnados, mas pensando que no reino dos céus, meu reino não é deste mundo, né? O reino dos céus está dentro de vós, né? Etc. Para a gente pensar nisso. Ou seja, a felicidade está dentro de nós. Os Vamos 2 lá? denários dados ao hospedeiro para tratar o doente são a caridade e a sabedoria. Olha que legal. E agora o que eu achei mais bonito é isso aqui, o final. O mais que o enfermo gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Olha que coisa bonita, né? Quer dizer, quando o rapaz fala, né, no final da parábola, né? O que você gastar aí a mais, etc, etc, não tem problema, né? Depois eu pagarei, ou seja, é essa a recompensa que nós receberemos quando nós fizermos o que ele fez. Achei muito bonito. E fiquem ao hospedeiro. Esse aí que é o interessante. Vamos lá. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Pode ser nós, né? É. Hein? É legalzinho essa complemento aí do Caibá, né? Eu gostei muito. Bom, vamos continuar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem algum denário aí para me emprestar? Que eu não tenho nenhum denário, quanto mais 2. O denário representa quanto em moeda corrente? Era centavos. Não, centavos não. Denário era mais um A pouquinho. da Mas, atualidade é deve ser alguns... partícula de centavos. Atualidade não tem como. Vamos lá. Item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os Gente, que têm... está tocando aqui o interfone, hein? Bem-aventurados os que têm puro o coração.
Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. O nosso grande problema, né, é o orgulho e o egoísmo, principalmente o egoísmo. Os dois, né, mas o egoísmo realmente. Né? E eu adoro aquela pergunta do Livro dos Espíritos, se não me engano, é 917, né? 917. 917. Quem tiver com o livro aí, né, eu leio só um pedacinho dela, Elisa, só o primeiro parágrafo da pergunta. Lê a pergunta e o primeiro parágrafo. Pergunta 917 do olha Livro só dos que Espíritos. É o que Jesus mais combateu aqui, quer dizer, o orgulho e o egoísmo. Vamos ver o que é o egoísmo na palavra dos Espíritos, tá? Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Na pergunta 917. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Todo o prazer do homem egoísta, tá, está o quê? Na matéria. A pessoa, nós, qualquer um de nós, tá, quando somos muito egoístas, nós geralmente não acreditamos em nada em que se fala em qualquer religião, né? O nosso negócio é ganhar, ganhar, acumular, acumular, ter, 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 ter. E aí vem um monte de bravatas, um monte de problemas que nós vamos criando, não só para nós, mas para outros, né? Que a gente quer tomar. A gente não consegue ter pelo lado, né, legal, vamos pelo ilegal, etc. Então, essa influência, né, que nos torna homens do mundo, né, homens mundanos, é muito forte. Nós estamos aqui aprendendo a nos libertar dela. Nós estamos aqui aprendendo que nós somos espíritos. Quando a gente estuda o livro do André Luiz, como é que se chama aquela coleção? A Vida no Mundo Espiritual. A gente compreender e ver como está tão interligado esse mundo, né? Como muitos de nós desencarnam e continuam apegados à matéria. Nós vamos ver aqui, principalmente o livro Ação e Reação mesmo. Nós vamos ver isso. Aqueles dois irmãos, o Laurindo e o outro, que eu não me lembro bem, e assim por diante. Tem muitos casos mesmo. Essa questão, né, o anãozinho famoso lá do Ação e Reação, Sabino, só queria o poder do mundo. Porque o poder dá os prazeres do mundo, as sensações do mundo. Então, nós temos essa dificuldade. A matéria nos dá muito prazer. Né? Mas os espíritos vão explicar por quê. A matéria tem tanta influência em nossas vidas. Vai falar agora. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. A pergunta é essa: nós estamos mais próximos do anjo ou mais próximos do homem das cavernas? Nós vamos estudar. Ainda muito próximo da sua origem é animalizado, né? Exato. É a cola que está aqui no livro. Também, então, homens das cavernas, quase que animal. Consuelo, você está mais próximo de quem? De Chico
Mas o pessoal lá das cavernas. Eu estou com aquela clava na mão ainda. Ixi, Maria, olha só, tá vendo? E isso aí, ainda bem agora eles vão explicar, que eles falam aqui, para cujo entretenimento tudo concorre. O que é que acontece? Que nós, por exemplo, vai falar aqui suas leis, a educação, nós criamos tudo para que tudo sirva para nós, né? Povos do mundo, mundanos. O que vai falar aqui agora, vai, Lê. Suas leis, sua organização social, sua educação. Veja bem, as leis. Nós vemos cada lei absurda aí. E para cada uma lei punitiva, tem uma que não sei a palavra, vamos botar aqui, aliviativa, do alívio. Não é Você assim? tirou essa palavra. Foi aqui agora. Deve ter sido algum obsessor que soprou. Aliviativa. E olha só, né? O cara, infelizmente, acontece muito, em muitos casos, uma pessoa vai bêbada, cheia de droga, atropela a outra, vai na delegacia, presta um depoimento, paga uma fiança lá de. Né? E está tudo bem. Né? Porque a lei assim o permite. Mas a lei é bem clara nessa questão aí, né? Das drogas, da bebida e tal. Quem dirige assim pode ser considerado aquele homicida doloso, né? Doloso, né? É o que está com intenção de matar. Porque ele sabe que pode acontecer isso. Mas não funciona. Porque quem faz as leis, os filhos, ou ele próprio também. E assim vai por diante. Né? A organização social. Né? Eu, lá no meu trabalho, de vez em quando vejo, o fulano é uma águia. Olha, gente, quando fala isso, eu sou arrepiado de perto, porque bota a mão no bolso que eu já entendi o que é uma águia. Né? Toma tudo. Está muito rico. E vai, é a educação da gente. Nós somos educados nesse mundo de competição. A nossa educação é competição. Então, se é a competição que vence o melhor. O resto. Então, há uma sociedade muito ainda animalizada mesmo. Nossas leis, nosso modo de viver, tudo nós somos muito animalizados. Né? E é isso que, né, a moral de Jesus tanto combate. Não é errado a pessoa ter dinheiro, não. Mas tem que saber fazer dele o bom uso. A pessoa talentosa, nós vimos no livro Libertação, o cara, poxa, foi preso, né, pelos juízes lá de baixo, junto com os agiotas. Ele falou, meus amigos, tem alguma coisa errada. Eu era professor, cientista, eu não era agiota, vocês me botaram no lugar errado. Ele, não, você está no lugar certo. Você era usura, avarento com o que você sabia, ou seja, não ensinava ninguém, ou cobrando muito caro que ensinava. Assim por diante. Quer dizer, nós nem vemos isso. O livro que mostrou para a gente isso aí, né? Essa situação aí. E nós vamos vendo que realmente nós temos que mudar muito. Não quer dizer, cada um mudando, a humanidade no final vai, né? A mudança começa em cada um de nós. Mas há muito, o egoísmo, o orgulho está muito enraizado ainda na gente. Dentro do centro espírita. Pode falar? A palavra milindre? Pode, Elisa. Já falei, né? E aí por diante, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Hein? Ficar claro isso. Ficar claro. É bem claro, porque as pessoas precisam amadurecer também, né? Porque esses melindres não é só ali, também em outras situações, né? Com certeza, né? Você expõe a verdade. É claro, a gente tem que saber colocá-la, né? Também assim, de uma forma firme. Eu estava lendo aqui, eu não me lembro qual o livro. Ou foi Joana de Andes, Joana de Divaldo, ou O Ser Consciente. Lá no começo, eu não me lembro se foi a introdução ou se foi logo na frente. A Joana de Anjos, tem a imagem da Joana de Anjos, ela estava sentada. E eu fiquei olhando e falei assim, essa dona aqui é carne de pescoço.
pessoal, para lidar com Joana de Ângelo, tem que ter, vamos dizer assim, estrutura, porque ela deve falar a verdade com aquela chamada disciplina. E ela coloca nessa introdução aí, orientando, olha, precisa, você usou a palavra, vou aproveitar essa palavra, precisamos viver, né, em um meio ambiente onde a verdade necessita ser exposta, apresentada, mas de uma forma disciplinada e ordeira. É isso aí, ordeira, com ordem. A firmeza, ser firme sem ser arrogante, que é andar no trilho, né? Não tem que passar por cima. E muitas pessoas melindram-se quando se falam. O que Jesus lá, o que você, lá no finalzinho. Vá e faça. Ele já sabia. Que o viverás, né, não é a questão do viver, né, saúde, não. O viverás realmente pensando nisso, na vida futura, né, no que nós somos espíritos. Faze isso e viverás, que é a pergunta do doutor da Lei, até esqueci de comentar isso. O que devo fazer para entrar na vida eterna? Então, faze isso e viverás. Que a vida eterna seria aquela vida de plenitude, né? O paraíso aí para os nossos irmãos católicos e para nós, né? A vida de espíritos evoluídos, né? Faze isso e viverás. Vamos continuar na resposta? Assim, eu não estou justificando o melindre, não, tá? Mas eu percebo que, às vezes, as pessoas querem ser firmes, mas não conseguem abandonar a arrogância e a prepotência. Então, elas magoam muito mais, não pela firmeza, mas pelo jeito de falar. Porque, às vezes, quando você é arrogante demais, você humilha, né? Você machuca. A verdade é essa, você machuca uma pessoa com a sua arrogância. Então, não é a firmeza que faz mal. O que faz mal é perder o ponto. É se achar superior ao ponto de ser arrogante. Você pode ser firme sem ser arrogante, né? Esse que o Jorge falou é bem próprio. Ser firme e não arrogante. Ser firme. Quando você conversa com alguém que é firme, você percebe que ele está naquela direção firme. Ele não precisa ser arrogante. Só o jeito dele falar, dele se apresentar, dele se comportar, mostra para você que ele é uma pessoa firme, né? Na pergunta 132, do Livro dos Espíritos, não colocar minha palavra na boca do Kardec, ele fala da questão da encarnação, é isso lá? Quando você conversa com algumas pessoas, principalmente do nosso meio, tá? Aquele que não mergulha na leitura. Ele coloca, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação. Se você comentar de uma forma firme, explica, vai gerar o quê? Esse transtorno aí. Aí começa o bate-boca. Mas não é assim. O pessoal deturpa muito. Deturpam. A realidade é essa. E muitas pessoas não entendem que, né, acham que Deus está aqui no meio ambiente, né, resolvendo todos os problemas. Não, e o pessoal que trabalha, que são os ministros? E a gente não entende o pessoal de primeira, e tem o pessoal de segunda. O pessoal de segunda que está chegando para a primeira, esse está mais próximo a nós. Tem o pessoal de segunda que está saindo da terceira ordem, entrando na primeira, é esses que ficam lá no lodo, lá embaixo, lá o nosso irmão gosta de falar muito chiqueirinho, porque lá no Vale do Suicida precisa de ter gente de plantão lá, que tem conhecimento. Desculpa aí, não falo mais. Não, é isso mesmo. Você falou. É isso aí. Vamos continuar a resposta para a gente acabar ela, que é só um parágrafo, porque é muito grande. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas.
Então a gente vai lá. O egoísmo, o que é que Jesus, o que é que fala aqui no Evangelho? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. As duas virtudes contrárias, que é o egoísmo e o orgulho. Né? Duas virtudes não, os dois problemas, duas imperfeições. Então, quando a gente conseguir sobrepor isso, e aqui na frente vai falar um pouquinho sobre muito isso aqui, a importância, como é um dos primeiros meios, talvez, que a gente tem que começar a pensar, né? À medida que nós vamos nos moralizando, nos espiritualizando, nós vamos deixando de ser egoístas. Então, vamos passar, lembrando da parábola, tocado de compaixão. Então, vamos passar a nos tocar, ou seja, os nossos sentimentos vão começar, né, a aflorar. Aí o egoísmo vai diminuindo, né? E ele fala aqui sobre espiritismo. A compreensão que o espiritismo vos faculta. Olha só como a doutrina espírita, a importância da doutrina para nós. Né? A doutrina, voltando àquela história até da aula passada total do dogma, né? Que é a reencarnação. Então, aqui está falando, vos faculta o vosso estado futuro, real. Quando a gente desencarna, como nós vamos estar? Nós já sabemos agora. O Emmanuel fala, quer ver como vai ser o teu futuro lá no mundo espiritual? Dá uma paradinha, pensa no que você faz agora, como você está agindo, no que você fala, os teus atos. Pensa nisso que você já vai ter uma ideia de como é que vai ser o negócio lá do outro lado. Quer dizer, não muda. E vai falar aqui, né? E não desfigurado. Por quê? Sem críticas a ninguém, mas, por exemplo, lá na igreja, né, católica, digamos, nós, né, fez o bem, bebeu a água benta, rezou três Ave Maria, três Pai Nosso, está tudo bem. Nós vamos ver isso no livro Obreiros da Vida Eterna, e tinha realmente um católico muito bom, o Cavalcante, muito bom. Né? Ele realmente fez muito bem. Mas olha só, quando ele chega lá do outro lado, foi bem recebido, foi primeiro para aquela casa transitória, né? Que era aquela nave, digamos assim, né? Um navio que andava pelos umbrais recolhendo pessoas melhores, né? E chegando lá, ele queria uma audiência com Deus. Né? A gente vê como é que são nós, quando, não, voltando àquela questão que o Caibar Schutter fala de nós fomos saqueados em nossos bens espirituais, está aí. É o que foi nos ensinado durante séculos. E o Espiritismo vai acabar com isso. Vai acabar com isso. Né? Alguém quer falar? Então vamos lá, Elisa. Vamos lá. Quando bem compreendido, se Só um houver... instantinho. Olha só. Bem compreendido. No livro dos médios, que não está aqui na minha mão, logo no início, Kardec fala, eu não sei se é no parte 3, logo no início, no item 3 do método, não me lembro. Se Kardec fala, o Espiritismo lida com tudo que existe na humanidade, com tudo. É uma ciência como outra qualquer. Se não for bem estudada, não poderá ser compreendida. Está lá no livro dos médios. Se eu não me engano, está do método. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Depois vai falar os tipos de espíritas. É isso aí. Se não houver o estudo, não houver se aprofundar, não vai compreender. Vai continuar também, né, digamos, na superfície, né? O espiritismo bem compreendido, bem entendido e, sobretudo, bem compreendido, nos levará. É isso aí, está lá. O livro dos médios, né? Tá na, Vamos lá, Elisa. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O que é que se faz quando transforma-se hábitos?
né? Está lá na pergunta 685 sobre a educação. É mudança de hábitos a educação. Melhores hábitos, melhora o caráter. Está lá na pergunta 685, tá? Então, olha só o que é que o Espírito vem. Transformará os hábitos, os usos e as relações sociais, tá? Agora vai falar o principal que eu quero chegar. Onde se assenta o egoísmo? O egoísmo assenta na importância da personalidade. Pronto. Você sabe com quem você está falando, Elisa? Eu? É. Falando com a Frane. Mas aquele negócio assim, diz lá pro fulano que eu não gostei disso. Entendeu bem? Eu escutei tantas vezes isso na minha vida. Então, essa importância que nós damos a nós mesmos é o que nos faz os mais egoístas, né? Assenta-nos nisso. Nós nos colocamos numa posição que nunca nos compete, né? Nós somos únicos, Deus e nós. Não, nós somos únicos, mas não tão importantes como nós achamos. Então, é isso aí. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Olha só que frase forte que os Espíritos colocam aqui para nós. E é a realidade. Só que veja bem, o que é a personalidade? A personalidade sou eu agora. E o eu eterno, digamos assim. A personalidade é uma representação. Como a gente brinca sempre, é uma peça teatral, né? Mudou a roupa, já é outro personagem, né? Então, a personalidade retrata o eu agora, não é o eu futuro, o eu eterno. Então, tá tudo bem para mim agora, dane-se o resto. É aí que se assenta o egoísmo. Hein? Ô, Frânio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não carrega essa personalidade das tuas existências passadas? Por exemplo, uma rainha, né? Ela, quando encarna como um ser normal, né? Uma pessoa normal que tem que trabalhar, acordar, cuidar da casa, trabalhar, cuidar de filho, ela não vai manter aquela personalidade dela de uma outra vida? Sim. Sim, vai. Não vai ser uma personalidade do eu da agora, vai ser uma personalidade que já foi moldada por causa de uma vida passada, certo? Só que o eu da agora vai fazer ela levar as pancadinhas para ela aprender, entendeu bem? A reparar aquilo, a consertar aquilo. Às vezes você já falou, ver como dona de casa, limpar a casa, etc. Ela vai começar, né, a trabalhar isso, realmente. Por quê? Se ela ainda vê com aquela personalidade que ela ainda não está, entre aspas, curada, ou seja, ela ainda não se purificou. Ela ainda é um pouco daquilo. Então mas ela vem, reencarna. Fala. Essa personalidade não era necessária naquela vida? Por exemplo, a Rainha Elizabeth, né? Ela tinha que ter a personalidade que ela tinha, porque ela tinha deveres a fazer, né? Uma mulher que tinha que cumprir determinados trabalhos. Aí ela desencarna. Aí ela nasce de novo. Aí ela nasce com aquela proatividade dela, né? De resolver as coisas, de fazer, de acontecer, e lógico também, porque ela andava. Mas não como um erro, mas como a vida delas, não é isso? Ou isso seria um erro ser daquele jeito? Não, veja bem, não é bem um erro, mas algumas coisas tem que consertar. Não sei onde ela está essa terra, quem sou eu para falar. Sim, mas vocês viram o negocinho que eu botei do Raul Teixeira no grupo? Eu vi, eu assisti. Aí explica do Mandela, né? Quem foi o Nelson Mandela? Há 300 anos atrás, né? Foi um grande inglês, ele só fala que foi um grande general inglês, que invadiu a África, um dos criadores do apartheid, não é isso que ele fala? Sim, e depois ele bota no finalzinho, assim, meio disfarçado, pois é o único negro que tem uma estátua no Império Britânico, graças à Rainha Elizabeth. Quem sabe ele não pertencia a essa família real? É a pergunta que ele deixa lá.
Deu para entender a resposta do que você está perguntando aí? O Nelson Mandela passou por várias reencarnações purificadoras. E nessa última ele não tinha nada de general inglês, nada de família real. Ele era um homem simples, onde a personalidade dele daquele momento era uma personalidade que é aberta a todos, né, para fazer o bem a todos e principalmente acabar com o apartheid, né? Era a missão dele e acabou, né? Tipo Mas Gandhi, a né? força dele é isso que eu estou te falando. O comando, a força, o dom, né? Sim, Aquela coisa ele manteve, né? manteve, Aquela... mas agora virado para o bem. É a questão de Saulo e Paulo que nós estamos estudando. Tá certo. Né? Só muda o lado, né? Lá no Céu e Inferno tem a Condessa Paulo. Isso também. Né? Tem a Condessa Paula, que ela viveu, né? Teve passado, ela pediu várias existências, né? Para nascer como súdito, né? Que é vou usar a palavra plebeio, pronto. Né? Os súditos dela, os plebeios, ela pediu várias encarnações para nascer pobre para poder aprender a gerenciar. Ela, como condessa, ela fez um trabalho diferenciado. E no Evangelho também tem uma rainha de França, desencarnada, tá? Ela viu os súditos, né? Bem acima dela, ela ficou surpresa. Ajudando ela, né? Auxiliando ela, né? É isso que a coisa não está errada, não. Ela está colocando aí, esse daí nós sempre trazemos. É forte nós, coisa, é forte nós. Nós sempre trazemos algo de nós e de outras encarnações, isso com dúvida. Só que nós vamos, assim como fala, lapidando, né? Quem deve ter sido Paulo Saulo? Deve ter sido algum general da antiguidade, brabo pra caramba, né? E aí vai por diante, alguém que realmente né, desejava uma coisa e lutava, deve ter passado por maus bocados no plano espiritual, algumas reencarnações difíceis, foi o caso do Mandela, até pensar, agora eu quero o correto, eu não vou pensar mais em mim, eu vou manter aquela minha postura de chefe, né, mas eu não quero mais pensar em mim, quero pensar no todo, em todos. É o caso do Mandela. Eu achei muito bonito aquilo ali que fala ali do Mandela. Achei interessantíssimo isso. Para todos nós, né? Para todos nós. A mudança em 300 anos é que nós podemos falar do Alarico, né? Também, né? Hoje, Zé dos Gonçalves. São mudanças importantes que a gente... Veja bem, quando a gente não se fixa na personalidade, né? A gente vê as mudanças, né? Vê as mudanças mesmo acontecendo. Bom, vamos só ler o pedacinho final, não vou nem comentar, só para acabar aqui, né, Elis? Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. a tua pergunta, viu, o Consuelo? Está aí a resposta. Né? Sim. Desmarquei, né? Está falando aí que ele... Ué, eu perdi a página aqui, gente. Caramba. 917. Aqui, o que é que fala aqui? Né? Destruindo essa importância, essa personalidade, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Né? A pessoa que é branda, ela vai ser branda, né, em 500 encarnações, se for necessário. Mas aquela pessoa que é mais atirada, ele vai se melhorar moralmente, mas vai continuar o caso de Saulo e Paulo, vai continuar o Mandela, né? Persistiu, né? Forte, opinião muito forte. A diferença é essa, é mudar, tá, o pensamento. Não mais para mim, agora para o grupo, para todos, né? É isso aí que é a importância, essa mudança. Vamos usar parar aí? A personalidade em prol de uma comunidade, todos, né? De todos, né? De todos, né? Pensando sempre mais até no outro que nele mesmo, né? Eu ver o Gandhi não pensou nele.
Mandela, não pensou nele. E outros mais, né? Que a gente vai olhar aí, for pegar, tem vários outros exemplos aí. Vamos parar aí? Sim, tá na hora. Já passou da hora. Pois é. Então a gente continua nesse item 3, no segundo parágrafo, na próxima semana. Né? Depois vai vir um mandamento maior, necessidade da caridade, tem tudo aí pela frente. Né? Isso. Bom, eu parei a gravação, acho eu, né? Alguém quer